Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que palavra maravilhosa. Eu creio que tem pessoas aqui que Jesus vai começar algo hoje na sua vida. Muitos de nós aqui, ou talvez todos nós aqui, Jesus, Ele já começou algo e está aperfeiçoando isso. E essa é uma noite, essa obra permanecer acontecendo. Talvez também Deus está concluindo outras coisas na nossa vida. Cada dia é dia de obras começarem, obras se aperfeiçoarem, obras terminarem. E é assim que Deus vai agindo na nossa vida. Tem coisa que Deus começou em nós há muito tempo atrás, e Ele está aperfeiçoando isso, como diz a Bíblia. Essa palavra é uma palavra de encorajamento a você, uma palavra de ânimo ao seu coração. Quantos aqui estão debaixo dessa certeza, amém? Paulo vai dizer: eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Paulo está refletindo aqui essa certeza, essa convicção, essa fé, né? E nós precisamos também estar debaixo dessa mesma certeza, dessa mesma convicção, dessa mesma fé que Paulo expressa aqui através dessa palavra que ele nos traz aqui nesse versículo. Jó, ele disse assim: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó declara, depois de tudo que ele passou, né? Depois de tudo que ele viveu, depois de tudo que ele sofreu, e agora Deus restaura a sua vida, Deus traz um outro resultado na sua vida. Jó começa a viver um tempo de bonança, porque não existe dor que dure para sempre, tudo passa. E a Bíblia diz que Jó então vai começar a entrar em uma outra fase da sua vida. E a palavra de Deus diz que Jó, ao ver tudo que Deus tinha feito na vida dele, toda a restauração que Deus tinha operado na vida dele, como está operando na sua vida, Jó vai dizer assim: eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos, nenhum dos teus propósitos, nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. Jó declara isso aqui, porque ele viveu para ver os seus próprios planos serem frustrados. Entenda isso aqui. Jó, ele viveu e viu durante toda a sua vida muitos dos seus planos serem frustrados, muitos dos seus propósitos serem frustrados. Então Jó declara aqui que os planos de Deus não podem ser frustrados. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, eu compreendi que os meus planos podem dar errado. Ao longo da minha vida eu compreendi que muita coisa que eu planejo não vai dar certo. Muita coisa que eu às vezes idealizo pode falhar, pode dar errado, mas os planos de Deus, eles jamais podem dar errados, eles jamais podem se frustrar. Então, irmão, muitos dos nossos planos vão dar errado, às vezes vão falhar sim. Nem tudo aquilo que nós planejarmos vai acontecer, mas nós precisamos compreender algo, certeza mesmo. É somente aquilo que saiu da boca de Deus, somente aquilo que foi idealizado por Deus, planejado por Deus, porque a palavra dele diz que a palavra que sai da boca do Senhor não pode voltar vazia. Ela vai cumprir aquilo que ela foi designada para fazer, ela vai cumprir o propósito que ela foi designada. Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo: porque sei em quem tenho crido, e sei que ele é poderoso para fazer, para guardar o meu depósito até aquele dia de Cristo Jesus. Paulo está dizendo que ele confia plenamente no Deus que ele serve. Por quê? Porque ele sabe que o que Deus está fazendo não pode ser frustrado. O que Deus está fazendo, o plano de Deus, seja para ele, seja para outra pessoa, seja com relação a toda a criação, os planos de Deus não podem ser frustrados. Os nossos planos às vezes não dão certo, irmãos. Então, eu quero falar algumas coisas com você aqui nessa noite. Primeiro, Deus não é Deus de obras inacabadas. Nós brasileiros sabemos muito bem o que é isso, né? O Brasil é um canteiro de obras inacabadas. Aonde você vai,
você vê obras inacabadas. E nós até, parece que essa cultura nossa é brasileira, até nos acostumamos com isso, mas eu quero falar para você que o Deus que nós servimos, não é como os presidentes que nos governaram, que deixaram um monte de coisa para trás, inacabada, milhões, bilhões de reais enterrados em projetos que nunca saíram plenamente do papel. O Deus que nós servimos é um Deus que quando Ele começa, Ele conclui. O Deus que nós servimos não é um Deus de obras inacabadas. Jesus mesmo foi quem disse: qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta para calcular despesas e verificar se tem meios para concluir? Jesus está aqui tentando falar para a gente compreender que a naturalidade das coisas, o natural, é que toda pessoa que vai começar algo, ele já primeiro analisa se aquilo que ele vai começar, ele vai ter condições de concluir. Essa aqui é a palavra, a lógica que Jesus está usando aqui. Qual de vocês, quem está aqui, qual de vós que pretendendo iniciar algo, não vai sentar, calcular, planejar, para ver se você vai ter meio de concluir? Então, começar, irmãos, e concluir, é característica do nosso Deus. Começar e concluir é característica do Deus que nós servimos. E se temos a imagem e a semelhança desse Deus, devemos ter essa mesma característica. Muitas coisas que nós começamos, às vezes não terminamos. Então, antes de iniciar algo, você deve sentar, você deve orar. Antes de iniciar algo, você deve colocar isso diante de Deus, você deve pedir sabedoria a Deus, e você deve analisar a sua vida, porque isso aqui é num contexto geral, tudo que você vai começar na sua vida. Você deve saber se você está preparado financeiramente, psicologicamente, emocionalmente, para levar aquilo até o final. Porque quantas coisas que nós começamos e fica pelo caminho. Porque não nos preparamos financeiramente, não nos preparamos psicologicamente, não nos preparamos espiritualmente para lidar com aquilo. E quando nós estamos no meio dos processos na nossa vida, então nós queremos abrir mão daquilo que era o plano de Deus para a nossa vida, mas nós dizemos assim: não é porque acho que eu não pensei direito, e então agora eu não consigo mais, e nós então abandonamos o projeto, o propósito que Deus tinha nos revelado anteriormente. Repita isso, diga: Deus não é Deus de obras inacabadas. Glória a Deus. Começar e não terminar, irmãos, expressa da nossa parte falta de planejamento. Começar e não terminar expressa da nossa parte uma falta de responsabilidade. Porque tudo que nós começamos, nós precisamos ter a intenção de terminar. A palavra de Deus diz que certa ocasião Deus, Ele vai, após estar irado, Ele vai chegar diante de Moisés e falar assim: Moisés, após o povo ter construído um bezerro, de ouro, para dizer que era seu Deus, Ele chega e fala assim: Moisés, eu vou destruir esse povo. Eu cansei de lidar com os pecados desse povo. E eu vou começar a partir de você uma nova nação. Você imagina o que é para o ser humano ouvir isso de Deus? É como se Ele falasse assim: você sim eu gosto, você sim agrada o meu coração, mas esse povo eu vou destruir, porque é um povo de dura cerviz, é um povo obstinado. Então a palavra de Deus diz que Ele chega em Moisés e fala: tenho visto que esse povo é um povo obstinado, agora deixa-me destruir esse povo e fazer de você uma nova e grande nação. A palavra de Deus diz então: porém Moisés suplicou ao Senhor, porque se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande mão forte,
Porque hão de dizer os egípcios, certamente Deus os tirou daqui para os matar no deserto. Olha o conselho que Moisés teve a ousadia de dar para Deus. Deus estava revoltado com o povo. Deus estava irado com o povo. E a Bíblia diz que ele estava decidido a exterminar aquele povo. Moisés chega e diz: Deus, o que vão pensar do Senhor? O que vão dizer do Senhor? Vão dizer que o Senhor não teve poder para concluir aquilo que o Senhor começou. Vão dizer que o Senhor tirou o povo lá do Egito, com aquele tanto de sinal poderoso, abriu o mar, sabe, aquelas 10 pragas que tu enviastes ali, fez tudo aquela quantidade de sinais imensa, para depois matar o povo no meio do deserto. O que vão falar do Senhor? Foi mais ou menos isso que ele disse para Deus, em outras palavras. O Senhor está dando lugar para as pessoas falar que o Senhor não conclui aquilo que o Senhor começa. A palavra de Deus diz que Deus arrependeu do mal que havia planejado fazer e não destruiu aquele povo. Irmãos, teologicamente, não sei te falar se Deus fez isso para testar Moisés ou não. Eu sei que está na Bíblia. Eu sei que está na Bíblia que Deus disse que ia destruir o povo e Moisés ousou dar um conselho para Deus. E Deus acatou. Então, Moisés, em outras palavras, deve ter dito para Deus: Deus, eu não queria estar aqui com esse povo, o Senhor bem sabe disso. Eu tentei fugir por várias vezes, disse não para o Senhor. Mas o Senhor insistiu comigo, me trouxe, eu estou aqui. Agora eu aprendi com o Senhor que o Senhor não é um Deus de obras inacabadas. Então vamos concluir aquilo que o Senhor começou na vida desse povo. Aquela declaração de Moisés, irmãos, animou o coração de Deus. Eu penso assim, que é como se Deus tivesse olhado e dito assim: poxa, o ser humano tem jeito. Olha o que Moisés teve a capacidade de me dizer. Então ele entendeu que se Moisés entendeu, os demais também poderiam entender. Sabe, ter o mesmo entendimento. Então tudo o que nós começamos vai ter um fim, mas como que termina é que nós precisamos nos preocupar. Porque muitas vezes a nossa vida tem deixado esse rastro de obras inacabadas pela metade. Como terminará as suas obras? Como será no final da sua vida? Você vai olhar para trás e vai dizer assim: isso aqui eu abandonei, isso aqui eu larguei, isso aqui eu desisti, isso aqui eu parei, isso aqui eu abri mão. Por quê? Não, porque teve luta, porque teve problema, porque teve dificuldade. Então, eu não consegui, eu abri mão, eu larguei, então eu deixei muita coisa pelo caminho. Irmãos, quando chegarmos no final da nossa vida, como é que vamos olhar para trás? Com que visão vamos ver o nosso passado? Como vamos olhar no retrovisor da nossa vida e ver tudo que foi a nossa vida? Quantas pessoas que abandonam aquilo que começa? A vida de muitas pessoas é um canteiro de obras inacabadas. Sente-se, analise antes de começar as coisas, para que você leve tudo até o fim. Deus disse: a obra que eu comecei na vida de vocês, eu vou concluir. A obra que eu iniciei na vida de vocês, eu vou concluir. A obra que eu comecei de salvação na sua vida, eu vou concluir. A obra que eu comecei no seu casamento, eu vou concluir. A obra que eu iniciei na sua família, eu vou concluir. Então nós precisamos entender que Deus está nos fazendo entender, quer que entendamos, que Ele não é um Deus de obras inacabadas. E nós temos que entender isso. Por quê? Porque senão nós, apesar de ter um Deus de obras concluídas, de que um Deus que conclui aquilo que começa, nós, a despeito de ter um Deus assim, somos ao inverso desse Deus. Andamos abrindo mão daquilo que não deveríamos abrir mão. Então, quem abandona algo de Deus,
é porque não conseguiu ver o resultado final. Quem abandona algo de Deus é porque não conseguiu visualizar o fim. Pastor, não estou entendendo. Deixa eu clarear sua mente. Se Jesus olhasse para mim e para você hoje, nós estaríamos aqui? Nenhum de nós estaríamos aqui. Você sabe por que nós estamos aqui, irmãos? Não é porque nós somos bons e perfeitos. É porque Jesus está olhando lá para o final. Como você será e não como você é. Porque se ele olhar como você é, ele te aniquila. Ele te extermina. Se Deus for olhar para quem nós somos no momento, no processo, no instante da obra, se Deus olhar para nós hoje, a quantidade de falhas, de erros que nós temos, Ele não vai permanecer conosco. Mas sabe por que Deus permanece conosco? Porque o olhar dEle está para a obra concluída. Aleluia, glória a Deus. Quem começa uma obra já consegue ver o resultado dela, antes mesmo de iniciar. Eu lembro quando nós começamos aqui, até hoje eu lembro do dia que nós estávamos aqui cortando uns galhos de pau que tinha aqui, o Felipe em cima de um palco lá, quase caindo. Uma casa velha nesse lugar aqui, mais ou menos, que tinha aqui, né? E nós destelhando aquela casa velha, cortando aquelas árvores, mas na minha mente eu já conseguia visualizar essa igreja pronta, como está hoje. É por isso que Deus não desiste de nós, irmão, porque Ele está vendo a obra concluída. É porque Ele olha para você e não vê os teus defeitos hoje, Ele vê como você será amanhã, Ele vê como que você ficará após tudo ser concluído na sua vida. Esse processo que nós estamos vivendo hoje, às vezes nós não entendemos, nem nós mesmos às vezes entendemos porque somos amados por Deus. É porque Ele olha para como você se tornará no dia da sua redenção, quando você for glorificado, quando você for transformado, e você então será realmente a imagem, a semelhança do seu Deus. Por isso, aprenda a olhar para as coisas com o olhar de Deus, não como é hoje, mas como será amanhã, porque é assim que nós não desistimos, no meio dos processos da nossa vida, sabe? Quando começamos as coisas, nós precisamos ter um olhar de como terminará. Ei, olha aqui, não comece nada se você não tem uma visão de como vai terminar aquilo. Espere, diga: Deus me mostra, porque eu preciso saber. Deus, antes de chamar o povo para o Egito, como tirar o povo do Egito, Ele revelou para onde iria os levar. E disse: eu vou levar vocês para um lugar que emana leite e mel. Eu vou levar vocês para um lugar. Então consiga visualizar isso dentro de vocês. Consiga perceber que eu estou tirando vocês de um lugar, mas já mostro para vocês, já clareio para vocês entender, já trago a informação para que vocês entendam como que será o final, para que vocês não desistam no meio do caminho. Então, irmãos, nós precisamos olhar para aquilo que começamos com esse olhar no final das coisas, como Deus faz conosco. Olhe para os seus planos e não desanime pelo que você vê hoje. Vou dizer novamente, preste atenção. Olhe para os seus planos de hoje e não desanime pelo que você está vendo hoje. O nosso olhar tem que estar lá na conclusão. Olhe para o seu esposo e não desanime pelo que você está vendo hoje. Olhe para a sua família e não desanime pelo que você está vendo hoje. Olhe para os seus negócios, não desanime pelo que você está vendo hoje. Olhe para o seu ministério, não desanime pelo que você está vendo hoje. Olhe para os seus sonhos e não desanime pelo aquilo que você está vendo hoje.
olhe para o resultado que você aguarda de Deus na sua vida. Olhe para como isso será um dia. Então, declare nessa noite, diga assim: eu estou em obras. Amém, irmãos? Você pode virar para quem está do seu lado e diga assim: irmão, não repara a bagunça não. É porque eu estou em obras. Já viu uma casa em obras? Já viu uma casa em obras? A bagunça que não é a poeira, mas quando tudo termina, você joga aquela água, limpa tudo, o brilho realça e a alegria nasce no seu coração. Por quê? Porque enquanto as coisas estão em obras, realmente é muita coisa fora do lugar, muita coisa bagunçada, mas quando tudo termina, nós vemos então o resultado final daquilo. É assim que Deus olha para mim e para você, meu irmão. Deus sempre mostra o fim desde o início, justamente para que vivamos em cima de uma certeza. A Bíblia diz, Isaías capítulo 46, desde o início faço conhecido o fim. Palavra de Deus. Desde o início faço conhecido o fim. Tudo que Deus começou é porque Ele já tem um fim preparado. Tem alguém animado com essa palavra? Tudo que Deus começou é porque Ele já tem um fim preparado. Você crê que Deus tem um fim preparado para a sua vida? Você crê que há um plano já de Deus ali? Olha, vai terminar assim. Irmãos, a gente precisa olhar sempre para Deus como um pai. O pai tem planos para a vida do filho. O pai tem planos para a vida do filho. E o pai pensa assim: meu filho vai ser assim, meu filho vai... Mas infelizmente os filhos têm os livre-arbítrio dele, né? E às vezes eles se distanciam dos sonhos do pai. E quando falo pai, falo lá do pai mesmo do céu. E às vezes nós distanciamos desse plano que Deus tem para nós. Mas eu quero falar para você, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Deus, Ele tem um plano, um fim pronto, desenhado para a nossa vida. O que nós precisamos? Permanecer nesse processo, caminhando. Então, como nós vemos as pessoas deixando esse plano de Deus, sabe, abrindo mão desse plano de Deus. É triste, irmãos, viver sem saber como terminam as coisas. Você sabia que o cristianismo é a única religião do mundo que nos dá essa garantia, como todas as coisas terminam? Procura as demais religiões. Somente quem serve a Deus tem a certeza de como tudo termina. E é isso que às vezes nós precisamos, sabe, guardar no nosso coração. Repita comigo, diga assim: Deus não começa nada que Ele não tem a intenção de concluir. Você entendeu isso? Deus não começa nada que Ele não tem a intenção de concluir aquilo. Por que que nós somos ao contrário disso? Porque nós deixamos o plano de Deus para viver os nossos planos. Se Deus tem a intenção de concluir tudo na nossa vida, nós temos que acompanhar essa visão de Deus. Então, se Deus Ele não tem a intenção de concluir, Ele nem começa, irmãos. Agora, se Ele começar, é porque Ele tem a intenção de concluir. Se Ele começou, é porque Ele tem a intenção de concluir. Portanto, será que Deus já iniciou algumas coisas na sua vida? Você consegue visualizar em você e ver algumas coisas que já foram iniciadas na sua vida por Deus? Então nunca desista disso, porque Deus vai levar isso até o final. Deus vai concluir aquilo que Ele começou, sabe? Aguarde, porque, sabe, Deus, Ele vai levar a conclusão da obra que Ele iniciou na sua vida. Aliás, Deus está começando algo dentro de você hoje. A gente vê, sabe, muitas pessoas que, por não ter essa compreensão, abandonam
os planos, os projetos, os propósitos de Deus. Queridos, a gente pode ter planos como diz a Bíblia, mas o que deve prevalecer na nossa vida é o plano do Senhor. Se Deus começou, meu irmão, receba essa palavra aí, é porque Ele vai concluir em nome de Jesus. Porque Ele vai concluir na sua vida em nome de Jesus. Portanto, tudo que Deus começa, Ele já tem um final desenhado, pronto para nós. Por isso, não desista no meio do caminho, não pare, pois o lugar onde nós paramos, tornar-se-á o nosso destino. Deus disse: vou tirar vocês do Egito, vou levar para Canaã. A maioria daquele povo morreu no deserto, porque eles se conformaram que o deserto era o destino deles. Conformaram em morrer no deserto do que ao entrar no projeto que Deus tinha para a vida deles. Ter certeza do fim, irmãos, é o que não nos deixa desistir no meio do caminho. Eu vou dizer isso de novo. Ter certeza do final é o que não nos deixa desistir no meio do caminho. Quando você sabe o que te aguarda, você se enche de força para superar dificuldades que vêm ao longo do seu caminho. Quando você sabe aquilo que te aguarda, você sabe, não, a recompensa é muito grande. O que eu vou colher vai ser maior, o que eu vou viver vai ser maior, o que vai chegar na minha vida vai ser maior, o que Deus está preparando para o meu final é maior, então eu não posso parar aqui. Porque, irmãos, acredito que o diabo vai sempre levantar algumas coisas no meio do caminho. O diabo sempre vai levantar empecilhos, dificuldades no meio do caminho, para tudo que você for fazer, tudo. Vida com Deus, salvação, casamento, família, projetos, tudo o que você for fazer, o diabo vai levantar dificuldades para tentar te impedir de chegar aonde Deus quer que você chegue, Deus quer que você chegue. Agora, quando você tem essa visão, você consegue ver, você consegue visualizar o que Deus preparou para você, você tem certeza de como que é o final que Deus tem para a sua vida. Então você não para no meio do caminho, você permanece no meio do caminho. Diga mais uma vez: eu estou em obras. Glória a Deus. Então, para nós terminarmos aí, Paulo diz: eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra há de completar. Escute o que eu vou falar para você. Essa palavra aqui não é para todas as pessoas. Essa palavra não é para todas as pessoas. Paulo diz aqui, essa palavra, pelo que Paulo diz aqui, aquele que começou boa obra há de completar. Essa palavra aqui é somente para aquelas pessoas que Deus começou algo. Aquele que começou na sua vida boa obra vai completar. Então, quem Deus não começou nada ainda, então não é com você. Mas se Deus começou alguma coisa na sua vida, essa palavra é para você. Deus, o Deus que começou boa obra na sua vida, Ele há de completar. Será que tem alguém que Deus já começou algo grande aqui na sua vida, uma obra? Deus, Ele há de completar. Não pare, não desista, não desanime, não olhe para trás, não retroceda, porque isso é o propósito do diabo. O plano de Deus é te levar a concluir aquilo que Ele tem para a sua vida. Não olhe para trás. Sabe, essa palavra que Deus está falando com aquelas pessoas que Deus já iniciou algo, que você já consegue visualizar uma obra, sabe, pelo menos a base, sabe, pelo menos o baldrame dessa obra, você já consegue ver. Deus começou algo em mim. Sabe, tem dia que a gente fala assim: rapaz, será que eu vou ser crente? Será que eu vou ser salvo mesmo? Porque, sei lá, a gente tem uns erros que parece que insiste em tentar voltar na vida da gente. Deus que começou boa obra está trabalhando na sua vida. O diabo às vezes tenta jogar essas dúvidas em você, em todas as áreas da sua vida. Será que você vai conseguir isso? Será que você vai conseguir levar essa situação assim? Porque você tem falhas, tem erro, mas entenda uma coisa: o Deus que começou a boa obra há de completar, há de terminar. Porque não há nada mais característico, irmão, do ser humano
do que querer desistir das coisas. Felizmente, essa é uma verdade. Não há nada mais característico nosso do que querer desistir das coisas. Glória a Deus. Portanto, é por isso que essa palavra de ânimo de Deus para nós. Ei, não desista de nada que eu tenho levado você a viver, diz o Senhor. Por quê? Porque o Deus que começou, Ele há de completar. O Deus que iniciou, Ele há de terminar. Jesus começou a obra na vida de 12 homens, com exceção de um que desistiu. Ele completou a obra na vida dos 11, todos eles se transformaram, por mais que a princípio parecia os homens inadequados para aquela obra, pescadores, pessoas ignorantes, pessoas que não tinham o perfil daquilo que Deus precisava, mas Jesus começou uma obra na vida deles, e Ele terminou. Talvez você olhe para você e fale assim: eu não tenho o perfil que Deus quer, eu não sou nem bom assim, tem gente que parece, irmãos, Deus não está preocupado com isso, se você é melhor ou pior do que ninguém. Não é por você já ser alguma coisa, mas é o que Deus está tornando você, é o que Deus está lapidando a sua vida. É disso que se trata a nossa vida. Glória a Deus. Então nós tão somente precisamos fazer o que, irmãos? Permanecer, porque o Deus que nós servimos está trabalhando na nossa vida. E eu profetizo isso, as obras que Deus começou na sua vida, em nome de Jesus. Você não vai desistir, porque Deus está trabalhando, e você está sendo animado por essa palavra. Ao compreender essa palavra, você vai ver a conclusão de Deus na sua vida, a maravilha de Deus, as obras de Deus concluídas na sua vida, em nome de Jesus. E se você crê, aplauda o nome dEle nessa noite. Glória a Deus.